irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler, meus queridos irmãos, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7, a carta à igreja em Éfeso. Texto que servirá de base para a nossa exposição da palavra de Deus nesta noite. Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7, carta à igreja em Éfeso. Assim lemos na santa e bendita palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Meus irmãos, eu não vou dizer isso para encher a bola de vocês, não. Por favor, não estufem. Mas é necessário confiar bastante na capacidade de entendimento da congregação para pregar do jeito que eu vou pregar hoje. Porque eu vou pedir a você que siga um raciocínio um pouco grandinho. Mas eu creio que nós temos sido treinados aqui a seguir raciocínios bíblicos e a caminhar estudando a Bíblia com paciência, prestando atenção para dela extrairmos lições. Eu queria que fosse brincadeira, mas não é. Eu já pastoreei uma igreja onde os diáconos vieram me dizer assim: pastor, do jeito que você está pregando está muito difícil, a gente tem que prestar atenção para entender. Eu queria que isso fosse só uma brincadeira, mas isso aconteceu. E hoje eu quero falar com você sobre um texto conhecido. Jesus dizendo para a igreja de Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor. A lição já está quase que pronta. Nós conseguimos entender isso. O que quer dizer? Eles estavam desanimados. Não é muito difícil de compreender. Mas nós somos chamados, como pessoas que estudam a palavra de Deus, a entender mais. E se está na Bíblia, foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso desafio. E tudo que foi escrito deveria fazer parte do nosso estudo, para que a nossa compreensão bíblica fosse a mais profunda possível. E então, uma coisa é dizer que os irmãos em Éfeso estavam desanimados e perderam o primeiro amor. A outra coisa é destacar que a igreja de Éfeso é aquela sobre a qual nós mais temos informação em toda a Bíblia. E nós sabemos muita coisa que aconteceu lá em detalhe. E então, ler a carta que João endereça em nome de Jesus à igreja de Éfeso, sem refletir a respeito de toda a história daquela igreja até chegar àquele ponto, é perder muito. E deixe-me dar um exemplo a você. Imagina que alguém te conta assim: a igreja presbiteriana do Jardim América terminou de quitar o terreno. É uma informação, não é? Mas quem está aqui e sabe qual foi a história de tudo isso, quando ouve essa notícia, recebe essa notícia com um impacto muito diferente, não é verdade? Pois é a mesma coisa. Nós precisamos olhar para essa igreja de Éfeso e entender a história dela, para saber o que estava acontecendo. E hoje,
Eu quero fazer com você, portanto, um exercício. Eu vou pedir a você que abra muito a sua Bíblia. Eu tenho me perguntado muito se a gente faz bem em projetar os textos bíblicos aqui. Os visitantes se sentem muito confortáveis, isso é ótimo. Mas eu vejo que alguns irmãos andam insistindo, e talvez por consciência mesmo, ou talvez porque não enxerguem, mas eu creio que é mais por consciência, de ler na sua própria Bíblia. E isso tem lá o seu mérito, porque se a gente ficar projetando indefinidamente, pode chegar o momento em que as pessoas não saibam encontrar nada na Bíblia por conta própria. Então, para até dar uma revezada, hoje nós vamos abrir a Bíblia no estilo, velha escola. E eu vou falar com você, agora vai para lá e vai para cá. Por favor, Natália, não projeta os versículos para esse povo mexer na palavra de Deus hoje. Combinados? Então vamos lá. O que a gente sabe sobre Éfeso? A gente sabe que o apóstolo Paulo chegou lá por volta do ano 52 da era cristã, cerca de 20 anos depois da morte de Jesus na cruz. Já tinham se passado mais de 14 anos que ele tinha sido derrubado na estrada de Damasco, passado pela primeira viagem missionária e em seguida indo para a segunda viagem missionária. E ele tinha passado 18 meses na cidade de Corinto. A gente se lembra disso porque vimos isso hoje pela manhã na aula da nossa escola dominical. E então Paulo diz: agora eu vou levar aqui eu vou agora passar em Éfeso e deixar ali a minha empresa de fazer tendas com Áquila e Priscila e vou retornar a Antioquia para prestar contas à igreja que me enviou. Então ele passa na cidade de Éfeso, deixa Áquila e Priscila e vai dar uma passadinha lá na igreja de Antioquia para prestar conta aos irmãos e logo em seguida ele vai voltar. Qual seria a estratégia? Quando ele chegasse, Áquila e Priscila já teriam alugado um ponto comercial, onde a igreja poderia se reunir, já teriam começado a fazer tendas, ter uma clientela, Paulo já teria um sustento, já poderia ter a sua renda ali e poderia trabalhar como missionário na cidade de Éfeso. Enquanto Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso e foi para visitar a igreja de Antioquia, apareceu na cidade de Éfeso um homem chamado Apolo. A gente lê sobre isso, Então, como é que começou a história de uma igreja em Éfeso? Começou quando Áquila e Priscila desembarcaram lá para procurar ponto. Quando eles desembarcaram ali para começar a fazer tendas na empresa que tinham de sociedade com Paulo. Enquanto isso, Paulo foi levar notícias de todo o seu trabalho missionário à igreja em Antioquia. Enquanto isso, chega um homem chamado Apolo, eloquente nas escrituras, grande orador, e o trabalho em Éfeso começa. Lá no capítulo 19 de Atos, a gente não precisa abrir ainda, Paulo chega, e os primeiros convertidos começam a surgir, e ele começa a batizá-los. Paulo ensina na sinagoga por 3 meses e ele encontra um local específico para ensinar, a escola que um homem chamado Trajano possuía. Por que a escola? Porque já tem carteira, já tem cadeira, já tem o recinto específico para isso. E então diz o texto de Atos capítulo 19 que toda a Ásia ouvia a palavra. Por que toda a Ásia? Por favor, não pense na Ásia que a gente conhece hoje, a China, a Índia. Não. Pense na Ásia como a Turquia, a província romana chamada de Ásia, onde está a cidade de Éfeso, inclusive até hoje. Então aquela região estava ouvindo a palavra de Deus. E, no entanto, nós precisamos entender, Éfeso não está nos seus melhores dias de glória. A cidade de Éfeso já tinha sido mais importante. No entanto, a erosão, o acúmulo de sedimentos fluviais, ou seja, toco que desceu rio abaixo, começou a se acumular na foz do rio Caister. O que quer dizer isso? O lugar onde o rio desemboca em outro rio ou então no oceano. E os sedimentos começaram a se acumular de tal forma que foram formando novos terrenos. E isso fez com que o porto mudasse de lugar. Você consegue entender isso?
Então os navios antes conseguiam chegar até lá na frente, só que agora o rio juntou tanta terra por aqui que os navios só chegam até aqui, e toda a estrutura para desembarque dos navios que estava montada lá agora não serve para mais nada. Você consegue imaginar o problema que isso causa? O rio Caister, que era o responsável pelo porto na cidade de Éfeso, entupiu. O canal do rio Caister entupiu, essa é uma boa palavra para descrever, e o porto foi levado para uma posição muito menos privilegiada, onde navios menores apenas conseguiam chegar, e isso era um problema para a igreja de Éfeso, para a cidade de Éfeso. O porto mudou de lugar. Essa é uma informação que nós precisamos ter para entender a ameaça que Jesus faz à igreja de Éfeso. Você está com a Bíblia aberta no Apocalipse ainda? Veja, no versículo 5 do capítulo 2, Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro, a gente sabe, lá pelo início do livro do Apocalipse, que é um símbolo da igreja. Eu vou tirar a igreja do lugar e vou pôr em outro lugar. Se tem alguém que entende o que é tirar uma igreja do lugar e colocar em outro, é o pessoal de Éfeso. Por quê? Porque o porto estava num lugar e foi levado para outro, e isso foi um grande problema. E então, esta é a cidade na qual o apóstolo Paulo está pregando o evangelho. Você leu comigo na liturgia como foi a chegada do apóstolo Paulo ali. Muitos magos que habitavam a cidade queimaram livros de magia. Atos capítulo 19, verso 19. E aí então, o apóstolo Paulo começa a se corresponder de Éfeso com a igreja de Corinto, que ele tinha deixado na segunda viagem missionária, né? E agora ele estava na terceira ali em Éfeso, e ele se corresponde com a igreja de Corinto, porque o pessoal de Corinto está se desentendendo, e nós vimos isso hoje pela manhã. Tem gente que acha que é de Pedro, de Paulo, de Cristo e tudo mais. Então, essa é a situação inicial. E, conforme nós lemos agora na liturgia, em Atos capítulo 19, um homem chamado Demétrio, meio que o presidente do sindicato dos metalúrgicos de Éfeso, que fazia pequenas imagens da deusa Diana, ele diz assim: esse homem está nos causando prejuízo, porque ele está ensinando que o que a gente faz não é importante. Se todo mundo acreditar que as imagenzinhas que fazemos não são deuses de verdade, ninguém vai querer comprar mais. E ele vai acabar com a nossa reputação, porque ele está nos chamando de mentirosos, mas ele vai acabar com o nosso lucro. E como você leu no texto, eu espero que você tenha acompanhado isso, havia uma consideração enorme para com a deusa Diana e para com a movimentação que Diana causava na cidade de Éfeso. Era dito que a estátua de Diana, que estava no centro do templo de Diana, lá em Éfeso, havia caído de Júpiter. Alguns especulam que foi uma estátua que foi moldada a partir de um meteorito que caiu na cidade. Então você consegue imaginar a superstição que acompanha essa estátua? E então fica tudo aquilo muito evidente, que a mensagem do evangelho pregada por Paulo vai trazer tumulto, e que quem quiser viver para Cristo em Éfeso vai encontrar problemas. Paulo passa ali um total de 3 anos, de 53 depois de Cristo até 56, e então entende que a sua missão na cidade está encerrada. Termina a terceira viagem missionária de Paulo em Éfeso. Só que antes de encerrar completamente essa viagem, nós vimos, ele vai agora recolher um dinheiro das outras igrejas para levar até Jerusalém, porque no final da sua segunda viagem, ele tinha passado em Jerusalém e tinha visto que os irmãos estavam em dificuldade. E então ele escreve a segunda carta aos Coríntios, e então ele conta quantas coisas havia passado em Éfeso que eram problemáticas. E então, quando ele está indo definitivamente para Jerusalém levar aquela oferta, o navio passa na cidade de Mileto, que é pertinho de Éfeso.
Ele está com as pessoas que estão junto com ele para levar a oferta, e ele está se preparando para entregar tudo em Jerusalém. E ele chama então os presbíteros de Éfeso para que o encontrem na cidade de Mileto. Note, de uma hora para outra, o livro dos Atos já nos conta que a igreja de Éfeso tem presbíteros. A gente não leu sobre a eleição desses homens. A gente não viu a ata da assembleia que os elegeu. A gente não viu nada sobre isso. Mas é muito razoável entender. Paulo passou ali 3 anos. A igreja cresceu. Aquilo chegou inclusive a causar tumulto com os ourives da cidade. A agitação no teatro. As pessoas gritando que Diana era uma grande deusa. E agora então, quando Paulo entende que já está preparado para deixar a igreja de Éfeso, faz sentido imaginar que já havia presbíteros na cidade, já havia presbíteros na igreja. Então, quando ele passa em Éfeso, ou melhor, em Mileto, rumo a Jerusalém, ele pede para chamar os presbíteros. E ele diz aos presbíteros assim: pessoal, apertem os cintos. Foi o texto que nós lemos aqui no livro dos Atos, no capítulo 20. Por quê? Porque depois que eu sair, vão entrar falsos mestres aqui. E vai ter gente que vai ensinar mentira. E vocês agora são os responsáveis por conservar a verdade. Vou voltar rapidinho aqui, porque eu não estou fazendo projeção de slides, eu quero que você recapitule comigo aqui. Ele vem, deixa Priscila e Áquila, vai prestar contas à igreja de Antioquia. O pessoal faz tendas, aluga um ponto, uma casa, Apolo passa por lá, Paulo chega, começa a batizar as primeiras pessoas, ele ensina na escola de Trajano, a igreja começa a crescer. Dá problema com os ourives da cidade, ele aguenta firme. Gente falando: Paulo, não vai lá não, porque vão te matar. Você leu isso no texto, dizendo para ele: Paulo, se esconde, é perigoso. E ele continua se correspondendo com os coríntios e fazendo o evangelho. 3 anos depois, está na hora de sair. Quando ele está voltando para Jerusalém com o dinheiro das igrejas, ele para e conversa com a liderança: gente, segura firme, falsos mestres vão chegar aí. Lembrem-se, por 3 anos eu ensinei vocês dia e noite o que era certo. Defendam a doutrina, segurem firme aí. E ele então vai para Jerusalém. Ele sabia o que lhe esperava. Nós lemos também no livro dos Atos: o Espírito Santo me assegura que lá em Jerusalém me esperam cadeias e tribulações. E como a gente viu hoje cedo, de fato ele foi preso. E passou 2 anos preso em Cesareia e depois mais 2 anos preso em Roma. Os 2 anos que ele passa preso em Cesareia são, muito provavelmente, 60 a 62 depois de Cristo. E então, melhor dizendo, de 59 a 60 depois de Cristo. E depois ele vai para Roma. E em 60 a 62, lá de Roma, a gente sabe que ele escreve uma carta para os Efésios. Não é? Então, olha quantas informações nós temos. Como é que foi que a igreja surgiu? Quem que começou? Na casa de quem? Quais foram os primeiros desafios e embates que ele teve com os ourives da cidade? O surgimento dos presbíteros. Depois nós vimos que ele entende que a igreja já está madura, sai, avisa os presbíteros que os falsos mestres chegarão, e aí, então ele vai embora para Jerusalém, acaba preso, passa 2 anos em Cesareia, e a gente não sabe nada sobre os efésios durante esses 2 anos. Mas depois ele vai para Roma, aguardar o seu julgamento diante do imperador. E lá ele escreve uma carta para os Efésios. Essa carta que ele escreve para os Efésios é uma carta que não trata de problemas específicos. É uma carta geral, digamos assim, onde ele fala das verdades principais da fé cristã. Quase todos nós, quando fazemos o curso de catecúmenos, nós costumamos memorizar, decorar versículos da carta aos Efésios, não é mesmo? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é assim? E tantos outros versículos que nós memorizamos da carta aos Efésios. Por quê? Porque quando Paulo escreve para os Efésios da prisão em Roma, ele trata de verdades gerais. O que será que isso sugeria? Que não havia um problema muito grande, pontual, para que Paulo tratasse.
É diferente, por exemplo, quando ele escreve aos filipenses, da igreja de Filipos, onde ele fala: alegrai-vos, 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 outra vez vos digo alegrai-vos, porque os filipenses estavam entristecidos. É diferente de quando ele escreve aos colossenses, dizendo que eles prestem atenção em Cristo sobre todas as coisas, porque o culto na cidade de Colossos estava misturado de falsas doutrinas. Não, Paulo não fala sobre isso quando escreve aos Efésios, dando-nos a ideia de que a igreja estava aguentando firme. Possivelmente porque os presbíteros que Paulo tinha chamado para conversar antes estavam fazendo o que precisava. Lembra que o Espírito Santo assegurava que os falsos mestres iam chegar, e Paulo fala para eles: aguentem firme. E 3, 4 anos depois, Paulo está escrevendo para a igreja, e tudo nos leva a crer que a igreja ainda está firme. Por que será? Muito provavelmente porque a liderança aguentou. Há algumas coisas interessantes que nós podemos ler na carta aos Efésios, e agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 5, verso 29. É um texto que passa despercebido para nós, mas que um morador da cidade de Éfeso ia entender a ironia na hora. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Efésios capítulo 5, versículo 27 primeiro, e depois nós leremos o 29. Paulo está falando sobre o casamento. E ele está dizendo assim, você já deve ter lido isso muitas vezes, né? Que o marido deve apresentar a esposa a Cristo santificada, porque Cristo também lavou a igreja com a palavra, verso 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Qual é a lição aqui? Quem é que faz a igreja ser gloriosa? É Jesus. Só que a palavrinha gloriosa aqui é muito especial, porque no discurso do ourives Demétrios ali, você deve ter reparado que ele falava que a deusa Diana fazia de Éfeso a mais gloriosa de todas as cidades. Então Paulo está cutucando lá e dizendo assim: mantenham-se firmes em Cristo, não sucumbam à idolatria com a deusa Diana, porque quem faz você ser glorioso não é a deusa Diana de Éfeso, mas é Cristo que torna a sua igreja uma noiva santa e gloriosa. Ok? Depois você pode pesquisar a imagem da deusa Diana. Ela está preservada em museus e ela tem 30 seios. O seio é um símbolo de amamentação e de nutrição. E a deusa Diana era aquela que alimentava a cidade de Éfeso. A gente já entendeu o porquê: o comércio dos nichos de prata, a peregrinação ao templo da deusa Diana, a economia da cidade girava em torno da deusa Diana. Ela nutria a cidade de Éfeso. Mas aí você vai até o texto de Efésios capítulo 5, verso 29, e lê assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Quem é que alimenta a igreja? Não é Diana, é Cristo. Quem é que faz a igreja gloriosa? Não é Diana, é Cristo. Mas Paulo está falando disso de uma forma bastante sutil, você percebe? Não é como se ele estivesse dando aquela chacoalhada nos irmãos. E ele sabe chacoalhar, né? A gente já viu que ele sabe falar quando precisa. E isso nos leva a entender, portanto, que a situação em Éfeso está razoavelmente tranquila. A carta aos Efésios sugere que ainda não havia nenhum grande problema na igreja local. E por isso mesmo é que nós costumamos decorar vários de seus versículos, visto que Paulo não estava tratando de nenhum problema específico. Priscila e Áquila vão procurar o ponto. Apolo chega depois. Paulo vem em seguida. Ensinam na escola de Trajano. A igreja cresce. Os ourives causam confusão. Paulo desespera da própria vida. Magos se convertem, queimam livros de bruxaria. As coisas se acalmam. Paulo fica 3 anos ali. Vai embora. Antes de chegar a Jerusalém, avisa: falsos mestres chegarão. Parece que a igreja está firme. Ele, preso 4 anos mais tarde, manda uma carta: cuidem, é Jesus e não Diana quem alimenta a igreja e quem faz a igreja ser gloriosa. Ok. Então Paulo sai da prisão de Roma.
E agora ele vai fazer uma quarta viagem missionária, que, como vimos hoje pela manhã, não está narrada no livro dos Atos. Então seria o capítulo 29 do livro de Atos, se é que ele tivesse sido escrito. E aí então, as notícias que agora teremos do apóstolo Paulo não virão do livro dos Atos, virão das cartas que Paulo escreveu depois que saiu da prisão em Roma. E agora eu queria que você abrisse comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. O que é que nós vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3? O texto que já lemos na liturgia nesta noite. Está dizendo assim: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Paulo pediu: Timóteo, vai lá para Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Temos aqui, portanto, uma declaração. Os presbíteros em Éfeso haviam segurado as pontas antes, mas parece que agora a situação piorou um pouco. E piorou a tal ponto que agora Paulo diz: Timóteo, tem uma tarefa para você. Fica aqui em Éfeso. Não vem mais comigo não, porque tem gente aqui na cidade de Éfeso que está começando a ensinar outra doutrina. E a gente até sabe quais eram as doutrinas. O verso 4 diz: fábulas, genealogias sem fim e outros problemas. E agora você vê que a profecia que havia sido dada por Paulo, por meio do Espírito Santo, de que falsos mestres chegariam em Éfeso, estava na sua segunda onda possivelmente. E agora Timóteo fica na cidade de Éfeso. Ele deve cuidar da doutrina. Veja capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 16. 1 Timóteo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quem seriam os ouvintes de Timóteo, se ele estava em Éfeso? Seria a igreja dos Efésios. Timóteo, cuida da doutrina, porque falsos mestres chegarão aí na igreja. E a história da igreja de Éfeso então avança. As heresias previstas por Paulo em Mileto, 5 anos antes, já estavam mais desenvolvidas. 1 Timóteo 1,3 fala de genealogias. 1 Timóteo 1,8, se você quiser acompanhar aí, vai falar do desprezo pela lei. Veja, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. É porque tinha gente dizendo que a lei de Deus não era boa. Certo? Oração, capítulo 2, Paulo fala sobre a oração. O ascetismo, capítulo 4, verso 3. Esse eu gostaria de ler com você. Tem gente que proíbe o casamento, que exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças e tudo mais. E esse povo estava onde? Em Éfeso. E quem é que tinha que cuidar dessa história? Timóteo. Você consegue imaginar o privilégio da igreja de Éfeso? Pastor fundador, apóstolo Paulo. Próximo pastor, Timóteo. Tá bom, né? Tem gente boa de Deus lá pastoreando essa igreja. Bom, nós estamos agora por volta do ano 66 depois de Cristo. E os judeus e os romanos estão com uma relação bastante tensa. Os judeus começam a perseguir os cristãos, e muitos cristãos são judeus de origem, e isso começa a perturbar o relacionamento com os romanos. Os romanos querem sossego, paz, e o judeu é um povo que dava muito trabalho. E isso tudo vai acabar, inclusive, culminando na destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Os romanos vão dizer: vocês estão muito rebeldes, nós vamos chegar aí e vamos impor a paz pelas armas. E os judeus se rebelam. E no ano 70, inclusive, há a destruição do templo de Jerusalém. É mais ou menos nessa época que vai chegar um outro pastor na igreja de Éfeso. Nós não sabemos disso pela Bíblia, mas sabemos pela tradição da igreja, e daqui a pouco eu vou mostrar vários indícios bíblicos de que isso se confirmou. Terceiro pastor que chega na igreja de Éfeso, o apóstolo João. Olha, ser pastor na igreja de Éfeso depois desses homens devia ser bem complicado, né? Não, pastor, a gente já ouviu isso aí, foi o apóstolo Paulo que ensinou. Não, depois Timóteo passou aqui, depois o apóstolo João.
Mas era uma luta. E aí então o que acontece? É lá na cidade de Éfeso que o apóstolo João vai escrever o seu evangelho. E eu queria que você abrisse no evangelho de João agora, lá no capítulo 21, para você ler um versículo que às vezes nos passa despercebido. João, evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos lá no versículo 24. Nós vamos ler uma coisa bem interessante. Está escrito assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quando fala sabemos, quer dizer nós, não é? A gente gosta de usar o verbo, não é, numa terminação específica para indicar as coisas. Quando a gente não quer falar quem foi que quebrou o copo, fala assim: quebraram o seu copo, mãe. Mas a gente usa isso de propósito para ter um negocinho chamado sujeito indeterminado. Não sei quem fui, é uma brincadeira para se entregar, né, dizendo que você não sabe, mas quando você fala quem fui, é porque fui eu. Bom, os discípulos aqui, os presbíteros da igreja de Éfeso, escreveram esse versículo. João escreveu o evangelho, e nós presbíteros em Éfeso estamos dizendo que nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse é um versículo que tem a chancela dos presbíteros em Éfeso. E a essas alturas, a tradição também é muito clara que Maria, a mãe de Jesus, que estava ligada ao apóstolo João, porque Jesus na cruz falou: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E Maria acompanhou Jesus. E onde é que Maria estava? Em Éfeso. E por que ela não estava em Jerusalém? Por causa da perseguição. E até hoje em Éfeso há pessoas que dizem saber onde está o túmulo onde Maria havia sido sepultada, embora haja tantas outras crenças que nós não endossamos, de que depois Maria haveria subido aos céus por conta própria, o que obviamente não tem qualquer base bíblica. Mas então você vê, a igreja de Éfeso agora tem a presença de Maria, a presença de João. E quando você começa a ver a situação, você vai ver que agora é João quem está escrevendo de Éfeso. Primeiro o evangelho, mas depois ele escreve as 3 cartas. E quando João escreve as cartas, você começa a ter mais ideia dos problemas que ele está enfrentando. Tem um homem lá em Éfeso que quer mandar em todo mundo. E o nome dele é Diótrefes. E a gente sabe disso na 3ª carta de João. Aí você fala assim: peraí, pastor, quer dizer que a igreja de Éfeso nasceu com o ourives tocando terror para cima do apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo diz: virão falsos mestres. Os presbíteros iniciais aguentaram bem o tranco, mas depois chegou gente ensinando genealogia, contrário à lei, contrário à oração, pregando o ascetismo. Paulo teve que deixar Timóteo lá. E aí depois foi um período de perseguição a cristãos, a judeus no mundo, e o apóstolo João acaba indo para Éfeso, mas quando ele chega lá, junto com Maria, mãe de Jesus, ainda tem um homem que quer mandar na igreja, o tal do Diótrefes. Sim. E não é só isso. Tem pregadores itinerantes que vão passar por Éfeso falando bobagens e heresias. E na 2ª carta de João, que ele escreve lá de Éfeso, ele fala: se alguém vier aqui e não trouxer a mesma doutrina que nós professamos, não receba, não come com ele. E aí você continua a ver o problema que está acontecendo onde? Em Éfeso. Tudo isso é Éfeso. Tá certo? E no ano 86, já passou bastante tempo, hein? Quando essa história toda começou, nós estávamos falando do ano 52. Agora é o ano 86, já se passaram 34 anos. Domiciano se torna o imperador romano e ele empreende uma grande perseguição contra os cristãos. Em algum ponto do seu reinado, possivelmente perto do ano 95, João está sendo banido para a ilha de Patmos. Agora o pastor da igreja de Éfeso foi exilado. E note, nós nem entramos em todos os detalhes. Faltou aqui ainda mencionar o que levou o apóstolo a escrever a 1ª carta de João, que era aquela mistura de
filosofia grega com o evangelho, fazendo negar que Jesus tivesse um corpo de carne e osso. E aí então todo aquele problema foi também enfrentado pelo apóstolo João a partir de Éfeso. E depois o apóstolo João é levado para a ilha de Pátimos. E é lá que João tem a visão do Apocalipse. O que você achou dos 30 primeiros anos da história da igreja de Éfeso? Foi vida fácil? Sombra e água fresca? Foi não, né? O que você acha que acontece com gente que batalha tanta guerra uma atrás da outra? Cansa? Cansa. Sabe aquela sensação da diarista que acabou de passar pano e vem gente pisar com o pé sujo? É esse o trabalho do apóstolo, cuidando da igreja de Éfeso. E aí, não é por acaso que quando Jesus aparece a João na ilha de Pátimos, qual é a primeira igreja para quem Jesus vai endereçar uma carta? Para Éfeso. Era uma das igrejas, se não a mais importante de todas as igrejas, com cerca de 43 anos de história, desde que Paulo havia passado lá pela primeira vez. E aí então, a igreja de Éfeso tinha uma história muito bonita de luta contra as heresias. Veja agora comigo, voltemos a Apocalipse capítulo 2. Olha o que Jesus fala. Apocalipse capítulo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A gente não sabe tudo, mas boa parte do que Jesus está elogiando aqui, a gente conhece. Boa parte desses 43 anos de história da igreja de Éfeso está relatada, quer seja no livro dos Atos dos Apóstolos, quer seja nas cartas aos Coríntios, quer seja nas cartas a Timóteo. E quando a gente soma todos esses conhecimentos, e também nas cartas de João, e quando a gente soma, e no Evangelho de João, olha quanta coisa tem. E quando a gente soma tudo isso, a gente percebe, foi uma vida de guerra. Tiro, facada e bomba. Cansaram. E aí então, Jesus ainda reconhece mais uma coisa a favor daqueles irmãos. Olha o versículo 6 de Apocalipse. Eu tenho ao teu favor que você odeia a obra dos nicolaítas, que eu também odeio. Nós não temos preservado na Bíblia o que é que esses nicolaítas faziam. Mas, se é possível estabelecer alguma comparação com aqueles que são mencionados como seguidores de Balaão no capítulo 2, verso 14, ou com aqueles que são seguidores de Jezabel no capítulo 2, verso 20, parece que são as pessoas que, incorporando aquela filosofia grega, que João tanto combatia, dizendo que o importante era ter conhecimento e isso não precisava necessariamente se transformar numa vida santa, eles toleravam a licenciosidade, eles toleravam sacrifícios a ídolos, prostituição. E aí então, o que nós vemos aqui é que a igreja de Éfeso está enfrentando inimigos internos. Não é o imperador o problema da igreja de Éfeso. O problema é a falsa doutrina. Gente de dentro. Gente que está contaminada pelo pensamento mundano e está dentro da igreja, querendo fazer a ideia do mundo falar mais alto do que a palavra de Cristo. E aí, então, os versos 2 e 3 vão nos mostrar que a igreja reagiu com perseverança, colocou à prova as pessoas que rejeitavam a doutrina de Cristo e mostrou que eles estavam errados. Só que cansaram. Foi muita batalha, foi muita guerra. E aí, então, o texto diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A crítica aqui é que o brilho foi perdido. A crítica aqui é que o deslumbramento
foi perdido. Aquela coisa bonita de quem acabou de se encontrar com Jesus, que sabia que estava indo para o inferno, e que o coração agora queima e arde, e a pessoa quer falar de Cristo em todos os momentos da vida, e de repente ela vai para a igreja, acontece um escândalo que um pastor faz uma bobagem. Vai para a igreja, o outro irmão pisa no sapato dela e faz outra bobagem. E ela não vai embora, mas ela perde o brilho. Eu ouvi uma vez uma ilustração de que os elefantes de circo ficam fazendo assim, ó. Se a gente já foi no circo com elefante, isso conta um pouco do nosso DNA, né? Nossa data de nascimento antiga, que faz muito tempo que não pode ter circo com bicho aqui no Brasil. Mas você já viu o elefante de circo fazendo assim? Já? E a curiosidade é por quê? E a resposta é, porque quando o elefante é pequenininho, eles vão lá e amarram uma corrente no pé dele, e ele tenta sair, e ele não consegue. E aí quando o elefante cresce mais, você pode amarrar ele com um fio de linha 10, de soltar pipa, que ele não solta mais, ele só fica ameaçando. Ele cansou de tentar. Ele não está fazendo as coisas mais com aquela energia. Ele não está, sabe, ele está só dando a impressão de que está no jogo, mas ele já desistiu. E esse é o problema daquela igreja, cansou. E a questão toda é, como é que Jesus trata isso? Jesus trata isso como queda. Ele fala, lembra-te de onde caíste. Porque se você está de fato seguindo aquele que se apresenta desta maneira gloriosa, o Senhor Jesus, veja a descrição de Jesus no versículo 1: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Como é que você acha que seria a sua motivação se você soubesse que Jesus em pessoa estaria presente no culto esta noite? Mas ele está, sabia? E se você não está agindo como se ele tivesse, é porque você perdeu, de alguma maneira, o primeiro amor. E então, Jesus se apresenta com toda essa glória para dizer assim, você caiu. E esse abandono é pecaminoso. Deus quer ser servido com prazer e com alegria. Deus não quer apenas que a gente faça o que precisa ser feito, mas Ele quer que a gente faça com capricho, com amor, com interesse. Isso era um desafio particular para os presbíteros, porque essas lutas estiveram em grande medida sob a responsabilidade dos líderes da igreja, e agora estavam sendo denunciadas na carta que Cristo manda enviar à liderança. E então é que Jesus diz no final da carta, quem tem ouvidos deve ouvir. E isso é uma questão que não se aplica apenas a quem estava em Éfeso, mas se aplica a todas as pessoas de todas as épocas e a nós inclusive. Eu creio que essa é uma mensagem muito apropriada para o início do ano. Teve alguma coisa boa, santa, justa, lícita, verdadeira, que você desanimou de fazer o ano passado? Não, eu estava servindo a Deus dessa maneira, mas deixa eu falar a verdade, cansei. Eu estou vendo umas risadinhas de canto de boca aqui que fala, pastor, quem contou minha vida para o senhor? Ninguém não. Mas você consegue entender? A gente não cansa? Cansa. Irmãos, o nosso trabalho é esse. Agora conta uma coisa para mim. Esse não é o serviço da mãe? A mãe viu o neném querendo enfiar o dedo na tomada, falou não. Aí o neném foi lá de novo, ela falou não. E aí da terceira vez para frente, deixa morrer queimado mesmo. É assim que a gente faz? Não. E por quê? Porque o amor está lá. O amor está lá. Por que a gente não desiste dos nossos filhos? Não desiste às vezes da nossa carreira? Não desiste às vezes de coisas que nos são preciosas? E das coisas de Deus a gente desiste? É porque a gente abandonou o amor. É porque a gente deixou que a dificuldade roubasse o ânimo.
E Jesus está falando, é isso que eu não estou gostando, é isso que está errado. Que se você me amar mesmo, e se eu estiver brilhando diante dos seus olhos, você não vai desistir não. E então, meus irmãos, nós temos várias lições aqui, eu gostaria de destacar brevemente 3 delas. A primeira, nós podemos ser o problema. Já pensou nisso? Eu estou pregando isso em momento de paz na igreja, e é muito bom. O pastor tem que saber a hora de tocar em certos assuntos delicados. Se ele começa a falar de dízimo quando a igreja está endividada, todo mundo vai ficar pensando assim, gastou mais do que devia, agora precisa pregar sobre dízimo. Hora boa de pregar sobre dízimo é quando a igreja está com as contas saudáveis. Não estou dizendo que é errado pregar sobre dízimo se a igreja estiver passando dificuldade, mas sempre isso colocará o pastor numa situação um pouco mais suspeita. O pastor tem o dever de fazer isso sempre, mas pode ter gente que acha que ele está fazendo isso interessado. E quando o pastor fala a respeito da obediência, do acatamento dos irmãos, das ovelhas, do serviço, e a igreja está indo bem, é mais fácil para ele. Bom, eu creio que estamos indo bem, graças a Deus. Eu não enfrento problemas com irmãos da igreja, mas vale a pena a gente se perguntar, será que você está causando desânimo em alguém perto de você? Será que você está tornando a vida dessa pessoa mais cansativa do que precisava? Será que você está colaborando para que o corpo de Cristo cresça de maneira adequada? Será que tem alguém do seu lado pensando assim, ser líder na igreja de Deus para liderar esse povo aí? Deus me livre. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para não sermos tropeço aos nossos irmãos. Para não sermos aqueles que se deixam contaminar com as falsas doutrinas, com as heresias. Nós não devemos ser aquelas pessoas que trazem ideias que são do mundo, mas para caminharmos na unidade de Deus, nós precisamos caminhar juntos na doutrina verdadeira, ortodoxa, pura e santa. Você contribui com esta igreja de tal forma que todo mundo que está ao lado não tenha um desgaste no amor por sua causa? Ou é muito difícil amar você? Essa é uma boa pergunta que nós precisamos nos fazer. Você encoraja os demais irmãos? Você elogia o trabalho que eles fazem? Você ora pela unidade da paz na igreja? Essa é uma primeira lição. Cuidado para você não ser a fonte do desânimo. Uma segunda lição, cuidado para você não desencorajar a liderança. Olhe para os líderes da igreja, particularmente aqueles que são responsáveis por zelar pela sã doutrina, e os encoraje. A gente tem procurado fazer isso aqui. O dia do presbítero, os nossos oficiais são homenageados. O dia do diácono, os nossos oficiais são homenageados. O pastor foi homenageado no dia do pastor. Essas coisas são importantes. E não é só porque a gente quer ter um calendário de datas comemorativas na igreja. Não. Mas é porque aqueles que nos lideram se desgastam e eles precisam ser encorajados. Timóteo tinha que cuidar de si e cuidar da doutrina. E assim vamos. Então agradeça a Deus pela liderança da igreja, incentive os seus líderes, os diáconos, os presbíteros. Você já reparou que você chegou aqui hoje, a luz já estava acesa, o ar-condicionado estava ligado, os músicos tinham ensaiado, o banheiro estava limpo, todas as coisas estavam ali. Você sabe que isso não se faz sozinho, né? Você sabe que tem alguém que tem trabalhado por isso? Você já procurou encorajar essas pessoas? Isso é importante. E por último, lição 1, cuidado para você não ser a causa do desânimo. Lição 2, encoraje os líderes e aqueles que servem na igreja. E terceiro, busque o primeiro amor. Não é para fazer apenas, é para fazer com beleza. Você sabe que quando a gente briga, né? Casal que briga, às vezes a gente faz o que precisa, mas a gente faz na birra, né? Então o marido não acha a meia. Eu estou falando hipótese, nunca que isso aconteceu na minha casa, viu, gente? A Priscila é uma santa. Mas sabe como é que é? Cadê minha meia? Está aqui. Você pegou a meia, mas olha, era melhor que não tivesse pego, né? O serviço foi entregue, mas não foi entregue com amor. Memórias de coisas feitas com amor são tão preciosas.
Minha sogra resolveu fazer beterraba para o Davi quando o Davi era pequeno. Você gosta de beterraba? Você tem meu respeito, mas eu acho aquele negócio com gosto de terra. E normalmente criança não gosta muito da beterraba. E o pior da beterraba é que quando você põe ela no prato, o prato inteiro fica beterraba. Suja tudo. Mas a minha sogra chegou para o Davi e falou: vovó vai fazer uma beterrabinha para você, linda, maravilhosa. E ela falou aquilo com tanto amor que o Davi comeu beterraba com boca boa até os 5 anos. Aí depois não deu mais, aí passou. Mas por uns bons anos da infância dele, beterraba tinha gosto de amor de vovó. Não é importante isso? Por isso todos os seus atos sejam feitos com amor, diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Cadê aquele amor bonito? Cadê aquele amor bonito que fazia você servir a Jesus nos tempos da sua conversão? Jesus não está pedindo a você apenas que trabalhe para Ele, não. Ele está pedindo a você que trabalhe com alegria. Ele está pedindo que as pessoas olhem para você e digam assim: eu preciso entender o que faz a vida desse moço, dessa moça, desse homem, dessa mulher ser tão prazerosa assim. Porque olha, ele vai nesse lugar, toma bronca, né? Paga, trabalha de graça e volta rindo. Como é que é isso? Igreja é exatamente isso aí, se você for olhar de uma perspectiva muito reducionista. Mas o que acontece? Nós estamos fazendo isso por amor. Jesus amou os seus até o fim. E olha, ele sabia que Judas ia trair, ele sabia que Pedro ia negar, ele sabia que tanta gente ia fazer tanta coisa, e ele foi até o final. E é esse Jesus que nós somos chamados a servir. Irmão, irmã, a pergunta é: você está com brilho no olho? Se você estiver empurrando o seu corpo, tome cuidado, porque algumas pessoas dizem: já que eu não posso fazer por amor, eu não vou fazer. Aí essas pessoas pecam 2 vezes, porque deviam fazer e deviam fazer com amor. E aí, porque não estão fazendo com amor, elas não fazem, aí erram 2 vezes. Se for para fazer sem amor, faça ainda, mas faça pedindo para ter o amor. Aquele super sincero que acha que é a pessoa muito correta: não, eu sou autêntico, e como eu não estava com vontade, eu não fui, porque se eu fosse seria hipocrisia. Bobo, você pecou 2 vezes. Pecou por não fazer e pecou por não querer fazer. Da próxima, peca uma vez só, faz sem querer mesmo, mas faz. Agora, se você não estiver querendo, cuidado, porque está errado. Está errado. Eu gosto dessa história e ela me pega, viu? Ela me pega. O marido perguntou para a esposa, dizendo assim: eu já contei ela aqui: meu bem, é meu dever te dar um beijinho de boa noite? E a esposa respondeu para ele: não, o seu dever não é me dar um beijinho de boa noite, o seu dever é querer me dar um beijinho de boa noite. Se você só me beijar, mas não quiser, você não cumpriu o seu dever, não. Já pensou? Porque dar um beijinho é mais fácil, né? Acabou. Agora, tá com vontade, tá com o coração alinhado, isso é muito mais profundo. Deixa eu perguntar, irmão, você está no piloto automático aí? Com algumas coisas? Pastor, isso aqui eu estou fazendo, mas é porque sabe como é que é? Olha, Jesus está falando: não é isso que eu quero de você, não. E ele estava falando isso para uma igreja que já estava há 43 anos ali, ó, tiro, facada e bomba. Eu reconheço, a sua luta é grande, mas não é para perder o brilho, não é para perder o amor. Como é que eu faço isso, pastor? Bom, olha para o Apocalipse. O que é que Jesus está fazendo? Ele se apresenta glorioso. Ele se apresenta de uma maneira extraordinária. Você já leu a abertura do livro de Apocalipse, a descrição da visão que João teve a respeito da pessoa de Cristo? Então, é como se você meditasse a respeito das excelências da pessoa de Cristo, e a partir disso você falasse: não tem outro caminho. Quando o nosso coração está desanimado, estudar sobre os atributos de Deus, sobre a grandeza de Cristo, sobre a cruz de Cristo, aquece o nosso coração. E eu acho que você sabe disso. Quando a gente vem aqui no culto das 7 palavras da cruz e medita no sacrifício do Senhor Jesus, aquilo não dá uma turbinada na fé por um bom tempo no ano, e a gente fala: como eu fui amado, como meu Salvador é glorioso, como Ele é maravilhoso.
Pode ser que por algum tempo você ficou olhando muito para o serviço e esqueceu de olhar para o patrão. Você ficou olhando muito para a guerra e esqueceu de olhar para o seu general. Você olhou muito para o combate, mas esqueceu de olhar aquele que nos faz mais do que vencedores. Isso não pode acontecer. A contemplação da glória de Cristo será um combustível da fé que enfrenta adversidades. Não se esqueça disso. E não nos permitamos, portanto, meus irmãos, que as coisas sejam feitas no piloto automático. 2023 passou, todo mundo, eu acredito, todo mundo faz uma continha, faz uma retrospectiva, não é? Como é que foi o ano passado, como é que vai ser esse ano eu não vou errar aqui, esse ano eu não vou fazer aqui. E eu queria perguntar para você não precisa responder para mim, responde para Deus. Você achou mesmo que 2024 era o ano de fazer algumas coisas, mas sem aquele amor? Ou que era para deixar de fazer outras coisas porque o amor esfriou e a vida foi difícil? Deixar de servir com o brilho nos olhos? De que maneira Deus está cutucando você agora e dizendo assim, está vendo? Você caiu ali, arrependa-se, volte, vem me servir com alegria. Essa resposta você vai dar no seu coração. E a minha oração é que você atenda a esse chamado, porque Deus não quer que a gente o sirva de cabeça baixa. Lembra da tentação na nossa adolescência? Todos os jovens lá da escola, todos os adolescentes estão indo para a balada. E você é crente, você não pode. Aí então alguém chega para você lá na escola e fala assim, vamos para a balada? Aí você fala assim, não, eu não posso, eu sou crente. Aí a turma olha e fala assim, nossa, judiação aí, como é que seu pai faz um negócio desse com você, hein? Nossa, aí, você tem minha solidariedade, valeu aí, nós vamos lá pensando em você, tá? Gente, esse tipo de pessoa não convence ninguém. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer assim, não, mas que balada onde, rapaz? O dia que você conhecer meu Cristo, você vai falar assim, que tempo que eu estava perdendo na minha vida para ir em balada? Aonde? Que ideia maluca é essa? Que balada, rapaz, tem coisa muito melhor nessa vida. Na presença de Cristo, a plenitude de alegria, na sua destra, há delícias perpetuamente. Aí o cara vai falar assim, melhor que balada? Balada, muito melhor. É assim que Deus quer que a gente o sirva. Esse crente é contagiante. Esse crente é que Jesus está buscando. Esse crente está no primeiro amor. A minha oração é que a gente viva isso. E que assim Jesus seja glorificado na igreja do Jardim América. Em 2024 e para todo sempre, até o dia que Ele voltar. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. O hino 132 fala um pouquinho sobre isso. Tinha muita gente que corria bem, mas agora vai longe. Tem outros que seguem, mas estão sem fervor. Vem, Senhor Jesus, nossas almas inflamar com o teu puro e santo amor. Daqui a pouquinho, ao som dos instrumentos, a gente fica de pé e canta ao Senhor.